Pessoal, olá, olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, a última mensagem profética pregada. Muito mais do que um canal do YouTube, eu quero transformar esse canal numa comunidade onde vamos compartilhar os eventos finais que vão culminar com a volta de Jesus, que vão buscar os seus fiéis. E eu já posso te dizer agora que Deus ele tem um chamado para a sua vida, porque Ele quer que você faça parte de um grupo chamado remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o nosso estudo de hoje, vamos ainda concluir, a terceira mensagem angélica, ou a terceira mensagem de advertência do anjo. Falamos da primeira, da segunda. Para que eu possa discorrer sobre o capítulo 14, a partir do verso 9 até o 12, que é a mensagem do terceiro anjo, precisamos, à luz das Escrituras, entender um pouco o contexto do capítulo 13, que fala de dois poderes, um poder religioso e um poder político. Hoje eu vou tratar somente do poder religioso. Quando a gente estuda escatologia, que é profecia, principalmente o livro de Apocalipse, Apocalipse do grego significa revelação de Jesus Cristo. O escritor deste livro é João, que lá na ilha de Patmos, ele é arrebatado, Deus ele mostra, revela os acontecimentos dos últimos dias. Pessoal, Jesus está voltando. Eu quero ler, capítulo 14, para você, especialmente, com muito carinho e amor. Capítulo 14, a partir do verso de número 9, estou sem meu óculos, mas vou ver se eu consigo aqui ler. Passa dos 50, é uma desgraça. Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Verso 12, final. Aqui está, pessoal, isso aqui é a chave do sucesso, para você ir para o céu. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Somente até aqui. Vamos orar para que Deus nos dê clareza na palavra, porque a palavra já é revelada e ela já foi inspirada. Deus separou 40 homens e que escreveram durante 1.600 anos a Bíblia, o cânon, ok? Antes de orar, eu quero dizer para você que o livro de Apocalipse, uma boa parte dos oráculos das Escrituras são simbólicos. É uma tipologia, certo? Que João utilizou para que as cartas
que ele escreveu às igrejas não fosse censurado pelo Império Romano. Então ali ele utilizou o simbolismo influenciado pelo Espírito Santo e pela sabedoria de Deus. Ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoa a cada vida que entrou neste canal e que se dispôs com o coração sincero a ouvir a Tua palavra, a entender os eventos finais que vão culminar com a volta de Jesus. E que estes possam fazer parte dos remanescentes, aqueles que perseveraram na fé, que guardaram os mandamentos de Deus e o seu testemunho. Influencia suas mentes agora e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13, dos poderes. Falei que Apocalipse, simbólico, muitas palavras, mas que tem um contexto muito significativo para a sua vida, para a minha vida, com relação à volta de Jesus. Eu vou tratar, aqui fala de dois poderes. A besta que emergiu ou apareceu do mar, a besta que subiu do mar, e na sequência do capítulo 13, fala da besta que subiu da terra. Essa vamos guardar, congelar para outro momento. E a palavra diz que no capítulo 13, essa besta ela tinha um objetivo. Então, besta fala de poder, fala de um poder religioso, principalmente que emergiu do mar. Marcos, como você sabe disso? Homens separados por Deus, que oraram, que estudaram profecia, que pagaram preço, que jejuaram, encontraram a chave. A chave é Jesus. Jesus, através do Espírito Santo, nos dá uma compreensão melhor do contexto que a gente está vivendo nesses últimos dias. Então essa besta é um poder religioso e ele tem um objetivo específico. O principal é blasfemar o nome do nosso Deus. Blasfemar o nome do unigênito de Deus, que é Jesus, que morreu na cruz do Calvário e deu a vida por você e por mim, para que tenhamos a vida eterna. Então, o capítulo 13 fala de 3 animais. O primeiro é o leopardo, o segundo é o urso, o terceiro é o leão. E esses 3 animais, eles têm uma característica que está ligada a esse poder religioso da besta que subiu do mar. Qual é a característica do leopardo? Rapidez, astúcia e agilidade. Urso, força bruta, domínio, poder territorial. Leão, autoridade, poder de falar, domínio através da voz e do comando. Satanás, ele deu total autoridade à besta que emergiu do mar para profanar arrogância, abrir a boca para blasfemar contra Deus, fazer guerra contra os santos e vencê-los por um tempo. Poder sobre toda tribo, língua e nação. Então é o poder religioso que está
nos quatro cantos da terra, que se apropriou de um poder que pertence a Deus. Pois bem, esse poder que está nos quatro cantos da terra, ele está relacionado, tá, àquelas pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas por que, Marcos, essas pessoas não estão escritas no nome da vida? E quando a gente lê a terceira mensagem do anjo, a gente vai ver pessoas que têm o nome escrito no livro da vida. Porque estas que não estão com o nome escrito no livro da vida foram aquelas que, desapercebidos da palavra de Deus, da negligência com relação à busca da verdade de Deus, optaram por fazer parte desse poder religioso que é a besta que emergiu do mar. E quando nós lemos a terceira mensagem do anjo, que é uma advertência, há uma pressa de se pregar o evangelho, porque Jesus disse que no tempo do fim, quando os apóstolos perguntaram, o fim se daria com a pregação do evangelho. Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eu não preciso ir até os confins da terra não, tá, pessoal? Estou aqui no meu canal, eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste. Você pode estar morando aqui em Natal, quer tirar uma dúvida? Entra lá no privado. Se você mora no Rio, se você mora em São Paulo, estamos próximos, estamos aqui no Brasil, tá bom? E essa advertência do anjo é interessante, porque ele diz assim, embora eu estou sem óculos, está terrível, viu, gente? E seguiu ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se ninguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Lembra, capítulo 13, um grupo que não tinha o nome escrito no livro da vida. Lembra que os animais, com as suas características, né? Com as suas características, cada uma com a sua característica, com um objetivo: blasfemar o nome de Deus, tirar o foco da adoração verdadeira, que é a adoração do nosso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Interessante. E aí vai o terceiro anjo com certa urgência, né? E aí o anjo diz que tal pessoal, me perdoe porque realmente estou sem óculos, tá? Mas para não perder esse vídeo, que é muito importante, tá? Para você entender a mensagem do terceiro anjo, é uma mensagem de advertência para que você esteja apercebido de uma união da religião com o Estado, para que engane as pessoas e tire o foco das pessoas do verdadeiro Deus e da verdadeira adoração. Por isso que o capítulo 12, eu enxergo aqui melhor, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que
guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Vamos finalizar, que já está muito longo o vídeo. Entenda, há uma separação de um grupo chamado remanescentes que, diante de um contexto de perseguição, porque a igreja será perseguida no tempo do fim por esse poder religioso, haveria um grupo que iria perseverar na fé de Jesus Cristo e na preservação dos mandamentos de Deus e o seu testemunho. Porque a chave do verso 13, o objetivo de Satanás é manchar o caráter de Deus, que são as suas leis morais, os 10 mandamentos. Por isso que nos 10 mandamentos, o que nos mais chama a atenção é a palavra que diz assim: lembra-te do sábado. Porque o sábado, ele é o memorial eterno de Deus, que ele criou o mundo em 6 dias, criou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida e nos tornamos seres viventes. De eternidade a eternidade, lembraremos que Deus, ele é o nosso Criador, mantenedor e provedor das nossas vidas. Termino esse vídeo, peço desculpa, não encontrei o óculos, mas é assim mesmo, né? O importante é pregar. Vamos nos aperfeiçoando juntos. Comente, deixa lá a sua inscrição e vamos continuar juntos a estudar a palavra de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.